Então, mas eu li lá no Código da Vinci... Código do quê? Livros para louvar de joelhos. Hoje nós falaremos sobre todos os caminhos levam a Roma. Que caminho maravilhoso de se perseguir, que caminho maravilhoso de trilhar, não é mesmo, Aline? Não, é lindíssimo, né? E esse livro também, se vocês não leram, né, antes pra começar o podcast, leiam e... Não, pode escutar o podcast primeiro. Escuta o podcast, depois vai lá. Desculpa aí. Tipo assim, também não quer ler o livro, tem o audiobook, né? Sim, são 9 horas pra vocês ficarem ouvindo enquanto lavam a louça, fazem faxina na casa, essas coisas tudo, né? Mas se quiser facilitar, dá uma lida no livro, pega ali com carinho, lê. 9 horas é pouco tempo, tá? Vamos combinar com isso aí. O Spotify fez aquela retrospectiva, deu 9.000 minutos de podcast. Então, tipo, galera, dá pra lavar a louça ouvindo, daí depois tu vai pegar o ônibus e se não for ouvir eles, vai ter que ouvir a gente, não tem como fugir. É, isso aí. Não, melhor fazer assim, ó, ouve os dois, né? Ouve a gente, ouve eles e aí tá feito na vida, né? E o livro não é grande de ler igual, Não. né? E a leitura é super gostosa também, né? A edição que eu tenho aqui são apenas 224 páginas. E ele é pequeno é ainda, né? metade numa folha A4, pra quem não sabe. Sim, a letra é grande e assim, Pra quem não ó, sabe o que é uma folha 4. Folha de, tipo, dizem que é de ofício, mas não é de ofício, tá, pessoal? Folha de ofício não é a mesma que a folha A4. a folha de desenho ali que a gente usa na escola, Também né? não é folha de desenho, Tá, porque folha tá. de desenho ela tem uma uma fibragem gramatura um pouco mais- isso. A mais professora grossa. não entende folhas. Enfim, faz parte. Não, mas eu tava falando, né, que a leitura é super gostosa também. A gente pega o livro e começa a ler e não para, né? Tipo aquela série que termina o episódio e tu quer ver o próximo episódio já. Porque ela vai te Exatamente. contagiando, né? É muito bom. Recomendamos a todos que vocês leiam. Agora a gente vai explicar por que a gente recomenda. É verdade. Nós vamos explicar o porquê que nós recomendamos. E nessa explicação, a gente vai dar um pouquinho de spoiler. Mas é que, sim, não é bem um spoiler porque não é uma série, né? É uma história verdadeira. É que nem né? spoiler da Bíblia, né? A gente vai dar spoiler da Bíblia. Se vocês não sabem, Gente, olha... estou meio um spoiler Ali de depois do Bíblia. capítulo 16 de São João, eu Ih, vou te o dizer negócio que o fica- negócio fica... Fica feio a pegada, meu irmão. Se tu não chorou com aquilo ali... Mas depois fica bem, né? Dá um plot twist. Não, absurdo. Até hoje a galera não tá entendendo o que aconteceu. entendeu? Exatamente. Até hoje a galera fala assim, eis o mistério da fé. A gente fica nessa daí. Então, vamos lá. O livro ele conta sobre a história de um casal, né? Foca um pouco mais no escritor, né? No Scott Hahn. Mas ele conta realmente a história do casal, a história da família, dos amigos, de um processo de conversão. Lembra que no último episódio a gente falava um pouco sobre isso, sobre a conversão? E a gente acabou até falando que esse seria o assunto do nosso próximo episódio. Pensem em vocês, assim, aquelas histórias clássicas de quando você decide por dizer que é católico na escola. De quando você decide por dizer que é cristão, vamos dizer assim, né? Para deixar um pouco maior isso. Porque talvez você não seja católico, esteja também nesse processo de conversão e está nos escutando para ajudar. Eu não sei, né? Porque o nome é Catholic Talk, mas... Mas vai que você seja uma daquelas pessoas que tá ainda meio na dúvida, né? Assim, quer entender tá, como é vamos que conceder. funciona, Eu acho né? que o Scott Hahn Vai estar escutando. escutaria a gente se fosse Sim, naquela época. ele deu, né? Ele disse que a gente podia fazer o... Sim. Ele ia ficar muito honrado, né? Não. Bom, um jovem rapaz que ele tá vivendo lá uma vidinha super de boa, né? Com os amigos, faceiro e tudo mais. Só alegria. Não, sobe rap. Highway to Hell do ACDC. Essa era a vida do cara. Bom, e aí, Vini, me diz uma coisa. A gente já nasceu num berço católico, né? Como a gente dizia antes. Mas, imagine você na escola, certo? Tá lá na escola, lá meio que a nada, assim. E aí alguém vem e te diz assim, ô meu, vamos na igreja ali. Qual seria a tua primeira resposta? Ia ser meio... Quê? Né? Porque é o tipo de coisa que, além de a gente não estar esperando, parece absurdo. O que esse cara... É o tipo de convite que é... Isto é até escandaloso fazer o convite. Eles vão na igreja, mas que coisa absurda.
Sim, mas fazer o que na igreja, né? O que tem pra fazer na O que igreja? a gente vai fazer na igreja? O Scott recebeu um convite pra ir tocar guitarra, pra ir lá ver o que tá acontecendo. Assim como muitas vezes, quando nós somos convidados a ir à igreja ou alguma coisa do tipo, ou a gente está sendo ameaçado de, por exemplo, não poder sair para andar de skate na rua se não for na igreja, como a minha mãe fez comigo, ou a gente vai ser atraído por algo, vamos dizer assim, mundano, né? Mas o importante não é pelo que a gente vai, mas sim pelo que a gente fica. E o Scott, ele recebeu um convite, ele foi lá e achou meio fué. E aí tinha um cara que tocava guitarra no fim e começou fica aí pra gente fazer uma música junto. E tinha uma guriazinha, né? Foi conquistando. Aí tinha uma menininha lá bonitinha e tinha, né, algumas vantagens. Aí ele foi, não gostei. E sumiu. Vale lembrar que ele era toda pra virada, né? Então, pra ele já foi absolutamente fora da gaiola ir pra lá, então... Aqui quando eu falei um jovem normal, é o normal, tá? Infelizmente, o normal de hoje... O comum, não o normal, é o comum. É o comum, né? É essa juventude, tipo assim, funk, drogas, o que mais? Felipe Neto. Não existe. Slime, sei lá, Facebook, Instagram, e o que eu vi ali deu... Facebook não, Facebook só tem velhos hoje em dia, eu acho. Tá. Acho que eu tô velho, não sei, né? TikTok, Instagram e filtro essa Snapchat, juventude. Só que ele era um Snapchat pouquinho pior, porque ele começou a se envolver com coisas bem pesadas, assim. Tipo, era droga, realmente, era, né... ele chegou a ser preso, né? Sim. Ele chegou a ser preso e uma tentativa de tirar ele desse mundo foram esses convites do qual a gente estava falando agora. E aí, quando você chega em um lugar que você gosta de tocar guitarra e lá tem guitarra, que você gosta de, sei lá, amizades e lá tem amigos que brincam, que jogam bola, como muitas outras igrejas ou até mesmo na igreja católica tem esses grupos, você acaba começando a se interessar por aquilo. Mas foi um interesse superficial, então ele saiu e aí depois de um tempo ele foi convidado de novo para participar de um retiro. Ele disse que ele não queria participar do retiro. Mas a pessoa que convidou ele já tinha pegado a malandragem dele. Já tinha percebido que ele estava de olho em uma... senhorita que participava também dessa igreja, né? E essa senhorita também tem uma história que a Aline vai exemplificar, ou vai só resumir para nós, né? Isso. Então depois de muito tempo, né, eles se encontram e a senhorita chamada Kimberly, depois a esposa do Scott, ela justo o contrário do que ele viveu, né? Então o Scott nasceu numa família que era assim cristão, mas naquelas, né? Não lembra a última vez que ele foi pra igreja, pro culto com os pais dele e tudo mais. Já a Kimberly não, ela era filha de pastor. E desde antes da gestação e durante a gestação, então ela conta, né, que foi muito amada, os pais derramaram muitas orações, muitas bênçãos sobre ela. E aí um trecho que eu achei maravilhoso, né, que ao mesmo tempo em que eles a alimentavam com ervilhas e batatas, eles também a alimentavam com a fé, né? E então é completamente diferente do que o Scott viveu. E ela vai crescendo a vida dela nesse lar presbiteriano, acho que era, né? Esse lar protestante. E vai vivendo como uma jovem cristã, né? E ela vai levando a vida dela, vive super certinho, mas ela também tem um momento da vida que ela dá essa girada de chave, né? Ela sempre esteve lá, até que ela vai para um retiro e ela vê e pensa, poxa, não, né? Deus quer mais de mim, Deus pede mais de mim, então eu preciso realmente me entregar a Ele e fazer o que Ele espera de mim. E aí começa, né, a levar mais a sério a fé e viver mais a fé dela, né? E aí ela fala assim como, né, ela fala e o Scott também fala depois nesse processo de conversão, quando ele já se converte plenamente e tudo mais, né, então deixa de ser da pá virada e vira cristão, né? Os dois falam que existe, a partir dessa primeira girada de chave, os dois passam a sentir uma fome muito grande da Sagrada Escritura, né? Eles querem conhecer, eles querem entender, eles querem saber o que Deus fala e como Deus fala com eles, né? Querem ter esse contato. E aí, a partir disso, a história começa a ficar interessante.
realmente começa a ficar bem interessante, porque a partir do momento onde ele se converte a cristão, ele também se converte a um homem solitário, porque os amigos começam a largar, né, Vini? Ele vai ficando sozinho, mas sobre essa conversão dele, que é uma decisão muito séria, assim, né? Claro, com a graça de Deus, evidente, não tô dizendo que é só mérito dele, mas é interessante que ele conta, se eu não tô enganado, ele fez esse retiro e comprou livros no retiro, um negócio assim, não sei se... E eu sei que tem um livro do Lewis, né? C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. E tem mais algum outro que ele comprou no retiro. E daí ele conta, eu acho que na noite que ele voltou do retiro, ele lê... faz tempo que eu li o livro, né? Ele lê esses 2 livros loucamente, assim, termina eles e faz uma oração, então dizendo, né, pra Deus que ele se converte, que ele quer viver com Deus. E no outro dia, quando ele acorda... Passou, assim, aquele sentimento, aquela coisa. Mas ele vê os 2 livros que ele leu e lembra do que aconteceu, lembra do que ele falou pra Deus, né? Isso eu acho muito legal porque mostra desde o começo essa seriedade dele, né? Tipo, se aprofundou, estudou e rezou, né? Não ficou só naquele sentimentozinho que a gente sempre sente quando sai de um retiro, né? Vamos falar a verdade. E que a gente sabe que passa, né? Mas ele soube usar isso pra aprofundar, pra tomar uma decisão. E aí como isso frutifica depois, né? Sim. Como isso verdadeiramente frutifica. E aí que tá a verdadeira conversão, né? Porque não vai ser algo que você vai acordar num dia e pronto, você é santo. É uma batalha, né? E essa conversão, se eu não me engano, Chesterton, como a gente vai citar várias vezes aqui, ele mesmo dizia, né? Que talvez uma das conversões, vamos dizer, de um protestante ao catolicismo seja difícil. Mas a conversão mais difícil é se converter a cristão. É se tornar verdadeiramente um cristão. Porque, assim, é mistério, sabe? É algo que nós não temos certeza. É através da fé. Nós temos a nossa certeza, sim, né? Porque nós cremos nisso. Mas é aquela, né? É aquela que depende da fé, né? Faz parte dessa crença a fé. E essa questão de eles serem, né, presbiterianos, nos leva a uma divisão entre católicos e protestantes. Vejam bem, tá? Eles têm por denominação que somente o que é válido é a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia. Eles se baseiam e eles... tudo que eles creem, tudo que eles fazem é baseado na Sagrada Escritura. Nós, católicos, não vivemos por assim, com somente um pé, né? Com somente uma estrutura, um pilar que sustente a nossa fé. A nossa fé ela é sustentada por 3 pilares. São as Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério e... a Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição, que é, digamos que, o que levou a existir a Sagrada Escritura. Exatamente. Né? Porque é aquela coisa que a gente às vezes não para pra pensar, né? Que primeiro tava lá Jesus com os apóstolos e tal, né? Beleza, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Ok, vamos espalhar o evangelho. Isso fica muito claro nas cartas de São Paulo, né? A pressa que os primeiros cristãos tinham para espalhar o evangelho, né? São Paulo fala esses tempos que são os últimos. E a gente tá nesses tempos que são os últimos até hoje, né? Mais de 1000 anos. Que Jesus diz, né? Que vai voltar. Vai voltar. E aí, tipo assim, ele já Fica voltou. na guarda. 3 dias ele voltou. Ele vai voltar de novo. Será que vai dar? Exato. Mais vai dar uma semana, 2, ele tá aí, né? Tanto que São Paulo escreve pra aquela comunidade, não lembro qual das cartas que é agora, mas que o pessoal não tava trabalhando, né? Porque tava por que eu vou trabalhar e fazer casa aqui? Logo Jesus tá aí. Então era aquela coisa premente, assim, né? Da segunda volta de Cristo. Estamos até hoje esperando, né? Sim, tem uns posts aí, Jesus tá voltando. Jesus em breve voltará, é isso mesmo. E assim, o tempo foi passando e o pessoal foi vendo que Jesus, né, ia demorar um pouquinho mais. E os apóstolos, o pessoal que conhecia a história de Nosso Senhor, estavam morrendo, né? Então, poxa, vamos escrever esse esquema aí, né? Falando de um modo muito grosseiro, claro. Vamos escrever para passar para as próximas gerações. Isso é muito interessante, porque veja, por exemplo, o Evangelho de Lucas, né? São Lucas não era apóstolo. São Lucas não conheceu Jesus. Ele só consultou muitas pessoas, provavelmente Nossa Senhora, já que tem muitos episódios da infância que só ele narra, né? E colocou lá no Evangelho. Então, ou seja, a igreja, né? Porque a igreja é justamente instituída por Cristo, né? Com Pedro como chefe, como a gente sabe. Ela existe antes da Sagrada Escritura. Porque
dentro da igreja surgiu a Sagrada Escritura. Então você tomar, né? Eu lembro de uma pessoa aí, né? Pessoa X, vamos chamar assim, de uma religião X, que me dizia assim, o problema, eu tomo a Bíblia, mas a Bíblia é protestante, porque a Igreja Católica acrescentou livros na Bíblia. Mas veja bem, a Igreja Católica, na verdade, gestou a Bíblia inteira. Então, se tu não confia em algumas partes, como é que tu vai confiar no resto? Não confia em nada, certo? Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Então, se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar na igreja. E vice-versa, porque a Bíblia saiu do seio da igreja, né? E, enfim, o Scott vai perceber isso durante a vida dele também, né? Por quê? Como eles têm essa base de fé somente na Sagrada Escritura, quando você lembra que nós falávamos, a gente vira a chave e a gente começa a se apaixonar. A gente não tá só mais indo, a gente começa a fazer parte, a tomar parte da igreja, a participar. E eles tiveram isso, o Scott e a Kimberly. Eles tiveram isso. Só que, vamos dizer, pelo que eles iriam se apaixonar, em que eles iam se agarrar. E principalmente o Scott, né? A paixão dele foi a Sagrada Escritura. Tá ali, é o que Deus deixou, é o que Jesus deixou. Porque porque a gente vai querendo conhecer mais, né? Então ele teve esse processo de conversão, ele queria conhecer, ele queria saber, ele queria entender. E o lugar onde ele via esse amor mais expresso era na Sagrada Escritura. Então ele se debruçou muito, né? Isso é muito interessante, que ele estuda bastante, ele se foca bastante no estudo das Sagradas Escrituras. E ele sabe, ele conhece, ele busca. E ele até fala em dado momento que ele se impressiona quando as pessoas não conhecem, né, a Bíblia, que não sabem, dizem que vivem algo, mas não leem, não entendem, não tem esse processo, né? E aí fica uma pergunta, né? Quando eu ouvi, eu levei um tapão, assim, né? Como assim que tu te diz católico e não lê as Sagradas Escrituras, não conhece, não entende, né? Não tá indo atrás. E eu pensei, realmente, como assim, né, Aline? É aquilo que fala São Jerônimo, né? Que ignorar a Bíblia é ignorar a Deus, né? Ignorar Jesus. Que a Sagrada Escritura é uma espécie de jardim, né? Não sei se é exatamente com essas palavras, mas que é uma espécie de jardim onde Jesus passeia e a gente encontra ele ali, né? E até fazer aqui uma nota de rodapé, né? Quando a gente fala sobre a diferença que nós temos a tradição também e a Bíblia sobre a igreja, isso não é de modo algum diminuir a Sagrada Escritura. Não. Tá certíssimo, né? O modo como o Scott... aliás, o modo nem tanto. Mas a sede que ele tinha de estudar e tal é uma coisa que todos nós deveríamos ter, né? Uhum. Até é um problema, né? O fato de que a ideia que as pessoas têm de que citar a Sagrada Escritura de cor, por exemplo, né, não é coisa de católico. Claro que é coisa de católico, né? Deveria ser desde sempre, né? Exatamente. Conhecer, memorizar, saber, entender. Exatamente. Até porque, como eles têm só um pilar que sustenta a fé, nós temos 3. E eu não sei se vocês já viram aquele banco, uns banquinhos assim que tem 3 pés, ou sei lá, um tripé de microfone, né? São 3 pés, são 3 pilares da nossa fé. Se a gente tira um, a gente vai cair. Então é importante que nós a nossa fé esteja sobre esses 3 pilares. Sobre a rocha, né? Sobre a rocha, exatamente. Então ele se torna um exegeta, né? E por tanto buscar entender e compreender a Sagrada Escritura, ele chega em uma passagem... só para explicar antes o que é um exegeta, né? Você acha que é importante? Sim, a professora. Pode falar. Mas a professora é tu. Não, então o exegeta é aquele que estuda e se aprofunda no estudo da Bíblia, né, das Sagradas Escrituras. Aí tem o exegeta, que é quem faz, e tem a exegese, que é a ciência, que é essa atividade, né? Essa de estudar, fazer comentários, ajudar a interpretação da Sagrada Escritura. É interessante porque ele se apaixonou tanto que ele começou a estudar. Eu acho que ele chegou a ser pastor, inclusive, depois, né? Sim. Quando ele se torna católico, adiantando um pouco, ele já é pastor, né? Justamente pelo tamanho da paixão dele, né? Quis que a vida dele fosse, a ocupação dele fosse o estudo da Sagrada Escritura, né? E por estar estudando tanto, então, ele chega... Agora sim, ele chega assim... Aonde, Vini? Que você queria falar muito sobre isso. Não, ele vai estudar sobre a aliança, né? Até, nota de rodapé, ele tem um livro, ele tem um doutorado, né? O doutorado dele foi Aliança na Bíblia. Nossa, é muito grande o doutorado, acho que é mais de 200 páginas. Mas ele escreveu uma versão simplificada, que é um livro muito legal, onde ele fala do tema da aliança desde o Antigo Testamento. Infelizmente não tem tradução ainda.
Mas o nome é A Father Who Keeps His Promises, ou seja, um pai que cumpre suas promessas, né? Muito bom o livro mesmo. E aí ele vai estudar sobre aliança na Bíblia. Só que tem um problema, né? A única vez que a palavra aliança aparece no Novo Testamento é quando Jesus institui a Eucaristia. Que, pra ele, que era protestante, era só um símbolo, né? Essa coisa que os católicos tinham de... Nossa, Jesus tá na Eucaristia, a missa tá ali, Jesus, depois eu adoro ele no sacrário, porque é ele mesmo, né? Sobre aquela forma de pão. Eles não acreditavam, né? Não, é tudo um símbolo e esses caras estão viajando, né? Na visão dele, de protestante, inclusive, isso era uma ofensa tremenda a Deus. Sim, Imagina, tá adorando um pedaço de pão, dizendo que aquilo é Deus. Meu Deus, isso é a Babilônia, isso é o demônio, né? Então ele vai estudar sobre a aliança, né? E acaba tendo que estudar sobre a Eucaristia. Não tem como escapar. E ao estudar tanto a Bíblia, ele acaba indo parar em um lugar que acontece muito com protestantes, tá? A maioria das conversões são pessoas que são muito estudadas e tipo assim, eu sou tão protestante, e é o que aconteceu com ele. Ele buscava todas as formas para derrubar a Igreja Católica. E ele queria derrubar tanto que ele foi parar em um lugar que, meu amigo protestante, se você chegou nesse lugar, só deixa a maré te levar. Não tem mais como voltar. Ele chegou no estudo dos Santos Padres, né? Os padres da igreja. Que são aqueles primeiros, né? Escritores cristãos e tal, logo depois da escrita dos evangelhos, né? Porque, veja bem, essa coisa de a igreja católica... Tipo, até ali o nosso amigo Martinho, né? A igreja católica... Não tinha essa coisa de cristianismo e catolicismo. Cristianismo era catolicismo, certo? Não tinha era outra uma opção. coisa só, né? Exato. Então eles pensam, vou ler ali o pessoal, os primeiros cristãos, né? O pessoal que veio logo depois dos evangelhos. E aí vamos estudar os Santos Padres. Hey, amigo. Aí... Só lamento, né? Ele vai estudar os Santos Padres. Ele vai estudar os Santos Padres. E ele começa, então, a estudar sobre a Eucaristia e tal. E cada vez mais ele vê como essa explicação de que a Eucaristia é só um símbolo e tal, né? Não pode ser verdadeira, né? Eu acho muito interessante... Ele, que estuda tanto a Bíblia, né? Lembra lá do Evangelho de São João, que é um evangelho, foi o último a ser escrito, né? Então ele é o mais teológico, inclusive o mais eucarístico. Se eu não estou enganado, é o capítulo 6, né? São João, o discurso do pão da vida. Que é quando Jesus... É o capítulo 6, exatamente. Discurso do pão da vida, quando Jesus diz que eu sou o pão da vida, quem come de mim, nunca mais dará, né? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, né? Meu corpo é verdadeira comida, e assim por diante. Escandaliza o pessoal todo, né? E o pessoal começa a ir embora. Aí São Pedro avisa lá, o que Jesus fala? Quereis vós também ir embora? Veja, as pessoas estavam deixando de seguir ele com aquilo. Se realmente fosse, não, é só uma figura de linguagem, né? Calma aí, é óbvio que não. Ele ia explicar. Ele tinha o dever de explicar, mas ele não explicou, não é? Ele falou aquelas coisas e disse, tá bom, quer ir embora também? Ou seja, ele foi muito literal, não tem como ser só um símbolo, né? Não, e tão literal que, tipo assim, esse é o meu corpo, tomai e comei. Gente, tipo assim, é literal, não é uma parábola. Ele não tá contando uma parábola que a gente tem que parar e pensar o que ele tá querendo dizer com isso. Não, tipo assim... É o meu corpo, não é tipo assim, talvez isso aqui seja o que vocês podem fingir que seja o meu corpo. Não deixa espaço para interpretação, né? Ele disse e tá dito, não tem, né? Enfim. Bom, e chegando nisso, né? Chegando nesse estudo, ele vai se aprofundando e ele vai conhecendo e ele vai começando a quebrar todas as dúvidas, né? E nesse processo de conversão existe algo que é muito quebrado, né? Que é o orgulho. Sim. Então, muitas vezes ali ele tinha como objetivo, que nem eu falei antes, né? Derrubar a Igreja Católica. Pode falar. Não, porque isso da questão da conversão e do orgulho, né? Eu acho que é importante falar que ele não passou pelo processo de conversão sozinho, né? Ele se converte e enquanto ele passa por esse processo, a esposa dele vive isso com ele. Só que não de uma forma como a gente esperaria, né? Então, o Scott, ele tá passando por toda essa crise, né? De ver as coisas que ele acredita, que não acredita e tal. Quebrar esses paradigmas, destruir o que ele já tinha conhecido. Ele vê isso sendo
esculhambado, né? Assim, ele vê, poxa, eu acreditei tudo de uma vez e agora não é isso, né? E aí a Kimberly, ela vai vendo também. E ao passo que ela vê o Scott se converter, ela também entra em crise, né? Ela fica tipo, mas escuta? Como assim? Eu casei com esse homem, o sonho da minha vida... Eu ajeitei esse homem, ele tá se perdendo. Primeiro que eu queria ser pastora, né? Ela queria ser pastora. Aí depois ela entendeu que o sacerdócio feminino não existia, não funcionava, né? Antes mesmo deles serem católicos. E aí ela pensa, não, então eu quero ser mulher de um pastor. Tá, casou, ele foi pastor, de repente o cara tá ali, ó, era pastor e diz, bah, meu amor, acho que... Agora o boneco tá falando de Maria aqui na minha casa. O negócio é ser católico. E ela também entra em crise, né? E ela fica muito mal. E eles têm uma crise muito grande no casamento deles também, né? Mas o Scott tá tão convencido e ele, né, se deixa levar pelo que ele descobre, pelo que ele entende, com tanta sinceridade... E depois ele vive a fé dele, porque acho que, se eu não me engano, são 2 anos depois que ela se converte, né? Não acontece rápido. E o testemunho dele move a conversão dela também, né? Então eles vão passando por tudo isso juntos, talvez não no mesmo caminho, não na mesma hora, mas eles vão se sustentando também, né? Eles vão se apoiando nesse processo. E aí que tá também um dos motivos do nome do livro, né? Vamos pensar assim, como todos os caminhos levam a Roma, que no final do caminho a gente tá num lugar lindo, certo? A gente quer ir, sei lá, pros canyons, sei lá, pra qualquer outro lugar do tipo assim. Pensa em um lugar super bonito na sua cidade ou perto de você, que é longe pra ir, que é difícil pra ir, que tem uma estrada difícil pra poder chegar. Então, vai ser difícil. Imaginem vocês, um casal, né, que venceu, por exemplo, ali ele, que era totalmente mundano, né, venceram isso, estão bem estabelecidos e ele se converte e ela demora mais esse tempo. Vejam a dificuldade que é esse caminho deles. E é o que a gente falava antes no outro episódio. Se o próprio Deus sofreu, nós também sofreremos. E hoje, Scott, convertido, e a sua família também, é um grandiosíssimo escritor, né? Sim, um grande teólogo, né? E ele tem vários livros escritos, muito bons. Olha, eu acho que eu devo ter lido uns 5 livros dele até agora. Muito bons os livros. Ele tem um sobre confissão, tem outro sobre a santidade no dia a dia. Tem um muito bom, que talvez seria o mais indicado para ler logo depois do Todos os Caminhos Levam a Roma, que chama Razões para Crer, onde ele pega várias dúvidas que as pessoas têm, né? Possíveis objeções do cristianismo, tipo, por exemplo, né? Ah, mas será que Jesus foi mesmo como tá na Bíblia? Aí ele explica lá, coisas do tipo, né? E agora estão lançando, inclusive, acho que é a Eclésia que tá lançando, não tenho certeza, uma coleção... O quê? A Cleofas, não sei. Mas eu acho que não. Mas enfim, é uma coleção de cadernos bíblicos, porque ele tá com um projeto junto com o teólogo de fazer um modo fácil das pessoas, pro leigo, assim, conseguir ler a Sagrada Escritura e entender. Porque às vezes a gente acha que tá entendendo, né? E não tá entendendo. Por quê? Porque, por exemplo, tem um contexto histórico da coisa, né? Algo que Jesus falou que tinha um sentido X na época. Então é muito acessível os cadernos, é muito bom de ler, né? Tem sobre os evangelhos, tem sobre os cartas de São Paulo, o Antigo Testamento, e os outros eles estão escrevendo ainda, né? E a ideia é que quando ficar pronto eles vão lançar uma grande Bíblia cheia de comentários, uma Bíblia de estudo. Então fica a recomendação aí pra você que talvez até escutar esse podcast não lê a Bíblia, acha que isso é coisa de evangélico, sei lá. Meu irmão, compra aí o caderno do Scott Hahn lá, o primeiro sobre o Evangelho de São Mateus, e começa, porque vai dar uma baita ajuda. No livro, tem uma citação, na verdade não é bem no livro, né? É na contracapa, sei lá, no resumo do livro. Na orelha do livro. Na orelha do livro ali. Que é uma bela conclusão para nós. Que é uma frase de Santo Agostinho. Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Você pode ser ateu, você pode ser protestante, você pode ser o que você quiser, né? Você pode crer nos chakras do universo, tipo Naruto. Dá pra acreditar em... Sim, pode. Tá. Pode fazer o que quer. Tem o livre-arbítrio, né? Então pode fazer o que tu quiser. Mas sempre o nosso coração vai estar buscando. A gente sempre vai sentir falta de alguma coisa. E essa coisa é Deus, porque nós fomos criados em Deus.
A nossa essência é essa. A nossa natureza busca a Deus. Então, meu querido, não dá pra fugir. E se você é protestante e você quer estudar muito sobre a Bíblia, não vai conseguir ficar longe de Deus. E para chegar mais perto ainda de Deus, você tem a Santa Igreja Católica. Nós temos a Santa Igreja Católica. O caminho vai terminar lá, né? Vamos estar tudo na mesma. No fundo, né? No fim das contas, a gente tá todo mundo no mesmo barco, né? Tem que chegar lá. Se Deus quiser, a gente se encontra no céu. Amém. Isto? Acho que é isso aí, né? Muito bem. Não foi o spoiler do spoiler, porque tem muita história boa dentro desse livro. Muito. Leiam, tá? Muitos pontos ali. Pra vocês terem uma noção, até dignidade humana temos nesse livro aqui, Não, né? e eu acho bonito assim, né? Porque é a história do casal também, né? Vai falando a visão dele e a visão dela. Vai trazendo muitas coisas, né? Questão de dignidade humana, de preceitos, de coisas da nossa igreja, de questões que, às vezes, como a gente falou no episódio passado, a gente já tá tão acostumado que a gente não percebe, né? A beleza, a grandeza daquilo, né? De entender como que as coisas funcionam, de por que que é assim. E aí, eu não sei, né, vocês, mas quando eu li o livro, eu senti um quentinho, assim, no coração, né? Da questão de olhar e pensar, poxa, é isso mesmo, né? E como se alguém dissesse, tá vendo aqui, minha querida? Essa é a beleza, essa é a graça. É assim que as coisas funcionam. E a gente se reapaixona pela nossa igreja, né? Isso é maravilhoso. É porque aquilo, pra terminar com mais uma citação do Chesterton, né? Que ele fala, né? Quando a gente tá familiarizado com alguma coisa, isso pode ter dois efeitos. Gerar um amor profundo ou gerar desprezo, né? Por exemplo, você comprou lá alguma coisa nova, nossa, um sofá novo, quem nunca passou nessa. Toda vez que tu passa, tu lembra que o sofá é novo, ele tá novo ali, é muito legal de olhar pra ele. E com o tempo tu se acostuma. Com isso, pode se tornar uma coisa boa, tipo, esse sofá que eu gosto demais, eu tirei muito soneca nele. Ou tipo, putz, esse sofá que eu nem percebo mais, que eu já tô nele, né? E às vezes tem isso na igreja também. A gente tá, como o peixe não percebe a água que tá nadando, a gente se acostuma, né? E não percebe a riqueza, a graça, que é tudo isso que nosso Senhor nos deixou, né? E acho que é isso aí. Não sei se o Paulo quer fazer uma última consideração. Eu tava tentando achar aqui, mas é no começo do livro, ou no prefácio, ou na introdução, ou algum ponto assim. Pra finalizar, o quentinho no coração é quando eles estão se apresentando e dentro das apresentações deles, tanto o Scott quanto a Kimberly, tem um parágrafo que diz assim: a Scott. Aí ela escreve agradecendo ele por ter feito ela se converter. E ele tem um parágrafo que é a Kimberly e eles fazendo isso. Essa é a beleza de estarmos aqui tentando fazer chegar no céu, tentando fazer o outro e trilhando junto esse caminho. Muito obrigado por terem nos escutado até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau!